irmãos, que receptividade, que momento precioso esse que nós podemos estar aqui juntos nesta manhã compartilhando da palavra do Senhor. Que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Para mim é uma alegria de fato estar aqui com vocês, viu? Que Deus venha com a sua palavra ministrar o seu coração nesta manhã, assim em nome de Jesus. Bom, nós estamos aqui em Ibitirama há 1 ano e meio. Nós viemos, eu e minha família, nós viemos logo ali de Aracaju, no estado de Sergipe, trabalhando ali na cidade, trabalhando também em meio ao sertão ali de Sergipe, um lugar que necessita muito da graça, do poder de Deus, como em todo lugar. Mas os desafios são grandes ali também no Nordeste, e nós viemos ali daquela região bem quente, e viemos para uma região assim, né, onde eu estou vestindo isso aqui, assim, hoje mesmo de manhã quando eu peguei, falei assim, meu Deus, quantos anos eu não uso isso, né, então vamos vestir isso aqui, né, para ver como é que é direitinho, né, e graças a Deus por este friozinho gostoso. Mas eu sou natural de Belo Horizonte, de Minas Gerais, minha esposa também natural de Belo Horizonte, mas nos conhecemos em outra cidade chamada Piuí. Quem aqui conhece Piuí? Não, ninguém vai levantar a mão, mas nós viemos aí dessa região para a gente estar aqui abençoando, o chamado de Deus é para onde Deus quer, e nós saímos de lá, estamos aqui, quando for da vontade do Senhor, saímos daqui e iremos para outro canto onde o Senhor também nos chamar. Mas, enquanto aqui estivermos, queremos abençoar esta cidade, esta igreja, abençoar Santa Marta, abençoar esses irmãos para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, a minha esposa, minha família não pôde estar aqui por questões de saúde, nesse friozinho, acostumado a um calorzão, então essa gripe, né, que vem por mudança de estação. Minha filha fez aniversário sexta-feira, 9 aninhos, nós tivemos que cancelar a festinha dela, porque estava muito gripada com febre, vamos para uma outra data, né, e a minha esposa também está lá acamada, e portanto não puderam vir, pedem desculpas, mas estava tudo programado. Só o meu filho, estuda lá em Rive, né, chegou ontem e já começou assim, pai, eu estou com um corpo tão ruim, eu falei assim, oh meu Deus, misericórdia Deus, né, aqui para nós, né, mas graças a Deus, Deus sustenta, Deus cuida, e a gente descansa nas mãos do Senhor, graças a Deus por isso. Ô meu irmão, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe. Queridos, é isso, mas falar de família, né, é um desafio. Falar de família nos tempos modernos também é um grande desafio. Olha o que a gente está vivendo, olha esse mundão afora, olha esse tempo, que tempos maus. Mas o que você está levando em consideração? O salmista dizia que levava em consideração a boa mão do Senhor sobre ele, os seus grandes feitos sobre a sua vida. Então é isso que nós vamos fazer nesta manhã. O tempo, o mundo são maus, mas nós estamos aqui levando em consideração a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Mas para isso é necessário, sim, entendemos o contexto do mundo, entendemos onde nós estamos inseridos, para que a gente pegue as armas necessárias, para que a gente saiba como lutar diante destas situações. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, 2 Timóteo, capítulo de número 3, esse é o texto sobre o qual nós iremos meditar nesta manhã. 2 Timóteo, capítulo de número 3, e eu farei a leitura até o versículo de número 9, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes,
Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez serão a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Só até aí, 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Saiba, porém, isto, é a palavra de Deus para nós. Os tempos são maus, e nós precisamos de vencer o quê? Os desafios deste tempo. Então, saiba, porém, isso. Quando Paulo disse isso para Timóteo, um jovem pastor, esta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu de todo o seu ministério. A última carta é chamada também de carta de despedida, porque aqui você vê Paulo nos seus últimos dias, talvez poucos meses antes da sua morte. Mas aqui ele vai fazendo uma carta de despedida e mostrando para Timóteo o seguinte: Timóteo, tem todo esse seu ministério, o seu trabalho, mas saiba de uma coisa, há uma coisa que nós precisamos saber. E Paulo está mostrando aqui, não para nos desanimarmos, mas para aprendermos a caminhar pela graça de Deus. Minha pergunta é: por que os tempos serão difíceis? Essa palavra difíceis, sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esta palavra difíceis é para descrever tempos perigosos, é para descrever tempos difíceis, num contexto de desafios morais e até mesmo espirituais. Esta palavra vem ressaltar a decadência moral e espiritual do povo nos últimos dias e o perigo que isso causa à vida da igreja, ao povo de Deus, à família, à sua vida. E esta palavra vem caracterizando esses tempos maus, destacando, porém, os desafios, abrindo um leque para mostrar os desafios que nós enfrentaremos nos últimos dias. Então essa palavra difícil que está aqui, difíceis, ela não é qualquer palavra que se encontra no Novo Testamento, ela foi muito pouco usada no Novo Testamento, e aqui ela significa exatamente isso, uma delimitação de complexidade, uma dificuldade, uma sobrecarga que teremos e que nós, como crentes, como cristãos no Senhor, devemos fazer o quê? Nos prepararmos, tomar as armas para que nós possamos enfrentar exatamente esses tempos. Mas Paulo é bem assim, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, que ele mostra para a gente como serão estes dias então difíceis. Ele mostra um mapa para a gente. Ele não simplesmente fala assim: olha, cuidado porque os tempos serão difíceis, ponto final. Mas ele abre um mapa, né, assim sobre a mesa e fala assim: olha, vai vir tempos difíceis. Então presta atenção, aqui vai acontecer assim, isso aqui vai acontecer desta forma, tem mais isso, tem mais aquilo outro. É um mapa que ele nos concede e graças a Deus por isso. E aí então, esta passagem vem mostrando para a gente uma lista, um mapa que vai exatamente discorrer sobre estas falhas morais. Onde estarão estas falhas morais? Onde estarão essas falhas espirituais e éticas que prevalecerão então nesse dia difícil? Aqui, queridos, ele faz uma pintura de um quadro de uma sociedade, de um tempo em terrível turbulência, enfatizando exatamente a necessidade de nós, como crentes no Senhor, de fidelidade, de convicções, de certezas absolutas, que nós não podemos abrir mão e enfrentar estes tempos difíceis. Queridos, veja só, nós como família, nós como povo de Deus,
nós como servos de Deus, como crente no Senhor, não é tempo de vivermos em dúvidas, não é tempo para ficarmos com críticas daqui, murmuração dali, probleminhas minimizados ali e acolá, e como se fosse uma grande coisa. Não é tempo disso mais, queridos. Nós estamos vivendo as últimas voltas de um relógio, os últimos tempos, e estes últimos tempos que Paulo diz aqui, é desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta. Primeira vinda, segunda volta de Cristo, este é chamado de últimos dias, últimos tempos. Então, se Paulo escreveu isso bem lá no início, bem próximo à primeira vinda de Cristo, imagina agora depois de 2000 anos, nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. E estes últimos dias dos últimos dias são tempos difíceis, que precisam ser encarados. E se eu e você brincarmos de sermos crentes, brincarmos com o ser igreja, brincarmos com uma vida espiritual fantasiosa, falsa, hipócrita, mascarada, nós não vamos prevalecer não. Se você começar a dar atenção para palavras, pregações vazias, pregações que não condizem com a palavra de Deus, que não lhe traz convicção, de que não coloca você uma pessoa cheia do poder do Senhor, cheio da convicção, você não vai prevalecer não. Você não vai prevalecer. Nós precisamos de, como família, como povo de Deus, colocar em nós estas armas do Senhor. Palavra de Deus com convicção, com fé, com certeza, com o absoluto de Deus, conhecer a Deus de perto, conhecer o seu poder. Senão, queridos, a família do próprio povo de Deus não vai prevalecer nestes últimos dias. Por quê? Porque serão tempos difíceis. Quando um aluno tem uma prova difícil, ele sabe que vai ser difícil, ele sabe que a matéria é difícil, o que ele faz? Um bom aluno, ele vai se debruçar sobre os seus livros, sobre a sua matéria, ele vai pesquisar mais, eu tenho que passar, porque a prova essa matéria é difícil. Mas nós cristãos passamos por tempos difíceis, a palavra de Deus fala-nos que são tempos difíceis, e nós muitas vezes cruzamos o braço, e nós muitas vezes não encaramos realidades, e começamos a dar valor àquilo que não deveríamos dar valor. Começamos a questionar coisas que não precisam ser questionadas. E aí a fé, a certeza, a convicção, a base, ela é atacada. E aí ela vai ficar em prejuízo. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala o seguinte, que nos últimos dias, então, nestes tempos, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, para daqui, para de lá, e vai-se embora por aí afora, né? Estes homens aqui, estes seres humanos aqui, vão se casar, eles vão ter filhos, eles vão ter netos. Estes homens aqui serão professores dos seus filhos. Estes homens aqui serão os advogados, serão o professor da sua criança, do seu netinho. Estes homens aqui, estas pessoas delineadas aqui com essas características, pode ser, se não pelo temor do Senhor, pode ser que um deles se case com a sua filha, se case com o seu filho. Estes homens estão em todos os lugares que você possa imaginar dentro da nossa sociedade que se chama família. Agora, pense também nas pessoas da igreja, pense também nas questões espirituais. O versículo de número 5 diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses. Há pessoas dentro da própria igreja, na sua vida espiritual, que eles têm forma de piedade. Eles têm forma de piedade. A forma não é tudo, a forma não é o conteúdo. E estes que não têm conteúdo, mas apenas forma de piedade, negam o poder de Deus. Estas pessoas que talvez seja você, talvez seja um de nós, nós não temos o poder, a força de podermos passar por situações como essas que nós estamos vendo aqui dos últimos dias. Nos últimos dias,
As últimas voltas do ponteiro, os homens serão assim. E meus irmãos, eu quero dizer a você o seguinte: nós estamos vivendo os últimos dias. No século de número 21, nós vamos ver sobre isso, que é a questão da liquefação do absoluto. O que significa isso? Já viu uma coisa liquefeita? É uma coisa que era sólida, que era permanente, que era ali visível, mas ela está se desfazendo, está se liquefando-se, ela está desfazendo a sua estrutura, e era o que era classificada hoje como modernidade líquida. Há alguns teóricos, alguns filósofos, pensadores históricos e tudo mais, que eles colocam a nossa sociedade em alguns pontos para que a gente perceba o que a sociedade está passando, e isso é interessante. Mas muitas vezes tem certos probleminhas que nós não vamos comentar aqui agora. Mas nesses tempos existe aquele que falou assim: nós estamos vivendo pós-modernidade. Lá em 1900 e alguma coisa, quebrou-se o muro de Berlim. A partir do muro lá que se quebrou lá na Alemanha, nós passamos então a viver a pós-modernidade. Ok. Vem uma outra teoria dizendo que não, nós estamos vivendo uma modernidade estendida. O que é modernidade estendida? Nós começamos lá atrás esta modernidade, mas ela continua, não há um outro momento. As coisas só estão dando continuidade. Com isso há umas diferenças, há algumas misturas, talvez até tecnológicas, mas a sociedade continua se desenvolvendo. Meus irmãos, vocês já viram aí, alguém aqui já foi da época do mimeógrafo? Vocês lembram do mimeógrafo? Eu tenho certeza que você sentiu até o cheirinho do álcool aí agora, né? Aquela prova que chega para você, aquela sala ali, né, fechada, e a professora distribuindo mimeógrafos. Carbono, lembra dessa época do carbono, né? Você escrevia por cima, sai do outro lado, que tecnologia fantástica, né? E quem mais que você lembra aí? Talvez hoje você vai se lembrar aí de outros elementos do passado que você olha assim: puxa vida, que interessante. O mimeógrafo hoje são o quê? Olha aí, olha a tela, olha os mimeógrafos aí de hoje, tá vendo só? As coisas mudaram e a gente precisa se atentar para essas coisas, do mimeógrafo para um negócio chique, bonito desse jeito. Então isso é o quê? A modernidade estendida. Tem uma terceira posição, que é a do pós-tudo. Pós-tudo. O pós-tudo não tem mais nada para viver, o homem já viveu tudo, a gente entra em depressão, a gente entra num tédio, numa frustração, porque não tem mais nada para viver, não tem mais nada para fazer. É o pós-tudo. É o extermínio. Agora o que nós esperamos é o extermínio da sociedade, porque não tem mais o que fazer. A gente inventa, reinventa, mas não tem mais nada de novidade. É o pós-tudo. Mas tem uma quarta posição, que essa eu acho a mais interessante, sobre a qual nós vamos meditar aqui nesta manhã, que é chamada de modernidade líquida. Modernidade líquida. Esse é um ponto que eu quero meditar com vocês aqui nesta manhã, em detrimento deste texto que nós estamos vendo. O que é esse tal de modernidade líquida? A gente vai perceber aí uma imagem, não sei se dá para você entender, mas é uma arquibancada, onde um grande pintor, um artista, ele formulou esse quadro aí, interessante, diferente, onde as pessoas são como pedras de gelo. Isso aí são pessoas assentadas em algumas arquibancadas, e elas são como um gelo. O que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão se derretendo. O gelo, aquilo que era absoluto, aquilo que era firme, sólido, começa a se derreter. Ou seja, não mantém mais a sua forma, ela move-se facilmente, elas escorrem pelos dedos, ela tem a capacidade de diluir-se e misturar com outros elementos. Então ela vai se derretendo, e se esse chão aqui tiver alguma sujeira, pelo que eu estou vendo, não, porque está muito bem limpinho, mas ela vai se misturando com as bactérias, ela vai se misturando com aquele lixo, ela vai se misturando com aquelas coisas, e de repente ela está toda misturada, porque ela se derreteu, e quando ela se derrete, ela se mistura, ela se envolve, ela não é mais sólida. E o sólido são coisas rígidas, são
coisas permanentes, são coisas que têm base, que sofrem uma tensão em suas forças, em seus átomos. E ela então não é capaz de moldar-se a outras formas, mas apenas aquela forma ali que ela foi criada. Isso indica estabilidade, isso indica convicção, solidez. Mas nós estamos vivendo uma sociedade líquida. É isso que nós estamos vivendo. Veja só. Vamos lembrar da sociedade passada? Como que era a sociedade passada? Vamos trazer aqui uma rápida lembrança. Relacionamentos duradouros. Você conhece alguém da época passada aí, vamos dizer assim, que hoje completa 50 anos de casado? Você conhece alguém? 50 anos de casado? Olha aí que bênção, graças a Deus, hein? E quando você olha para essas pessoas que têm 50 anos de casado, o que algumas pessoas falam? Uau, 50 anos com a mesma pessoa. Claro, 50 anos casado com a mesma pessoa. Mas isso para alguns hoje é assustador. 50 anos de casado, eu conheço alguém que tem mais. Meus pais têm 55 anos de casado, graças a Deus. E você vai vendo esses relacionamentos duradouros que veio de uma sociedade passada. Valorização da família, papéis definidos: o pai, a mãe, filhos. Os filhos reconhecendo a autoridade dos pais, os pais sabendo lidar, não tão bem assim, nós somos imperfeitos, mas o pai educava os seus filhos e os seus filhos eram aquilo ali. A mãe em casa, trabalhando, fazendo as coisas em casa e tudo mais. E hoje nós estamos vivendo essa coisa de que, não, vamos levantar a bandeira da independência. Meu irmão, não tem problema nenhum a mãe trabalhar fora, a esposa trabalhar fora, não tem problema nenhum, bênção. Mas a gente tem que redefinir papéis. Mas na sociedade passada, o meu pai, quando eu fazia coisa errada, e fazia, de longe, ele podia estar lá atrás, ele só olhava para mim. Era ou não era? Ele só dava aquela coisa do olho assim e fazia. Dava um frio. Parece que aconteceu uma tragédia. Se você estava brincando, sorrindo, aquilo você remudece, né? O olhar do pai. Era assim, a educação. Era assim, a conversa. Depois do culto, você vai conversar comigo lá em casa. Nós vamos conversar lá em casa, depois do culto. Era 3 quilômetros, 4 quilômetros de tensão até você chegar em casa. Você ficava pensando, o que vai acontecer? O que meu pai vai falar? Não era assim? Sociedade passada, projetos a longo prazo. A gente tinha um longo prazo para resolver, você pensava, analisava, os projetos, empresas eram assim, escolas eram assim, e tantas outras coisas. Na família era assim. Hoje, quando você manda uma mensagem pelo WhatsApp, você já fica de olho, quando você aperta ali, se o azulzinho apareceu. Porque se o azulzinho ali mostrando que a pessoa leu não aparecer, o que você faz logo? Você liga. Não é possível. 5 segundos dentro a sua mensagem, apareceu o azulzinho e não apareceu e você liga. 5 segundos. Nós não temos mais a paciência estendida, a longanimidade de esperar as coisas acontecerem no tempo certo, na forma certa. Sociedade passada. E aí vai outras coisas, a confiança e a estima intrapessoal, a descentralização do eu. Olha só, você conhece alguém, uma família, talvez seja a sua, você conhece uma família que tem aí, um casal tem aí 10 filhos? 8, 9, 12. Quando eu fiz essa pergunta, teve gente que levantou a mão e falou assim, 15, pastor. Eu falei, meu Deus. Lá em casa nós somos 15 irmãos, 15 filhos. Eu tenho 14 irmãos. Eu já assustei. E ela ganhou na concorrência ali, pelo menos naquele dia. Mas tem gente que tem mais. Era a sociedade passada. Era a descentralização do eu. Imagine se você tivesse, talvez aí na sociedade passada, você tenha 5 irmãos, 4. Vamos pensar assim? Você tinha na sua casa um celular para cada um? Um iPhone para cada um? Já pensou? Você tinha o seu quarto, você tinha uma televisão para você, um computador, um notebook para você? Não. Era uma coisa para todo mundo.
Você tinha um banheiro para você. Mas hoje, tudo está ali agora com o eu prosperando. O seu filho, mesmo que você tenha 3, 2, você tem que dar o melhor para ele, a centralização da vida de seu filho. Mas na sociedade passada, aquele monte de filho, aquele monte de irmão, descentralização do eu. Cada um ali, não tem esse negócio de o meu quarto, a minha particularidade, a minha privacidade. Eu nunca tive isso também. Marcas da sociedade passada. Agora olha só, sociedade moderna, vamos ver aqui como é que é hoje essa modernidade líquida que nós estamos aí trabalhando. Relacionamentos momentâneos. Você faz uma amizade aqui, hoje, acolá, depois já acabou, já passou. Casamentos, é exatamente isso. Desvalorização da família, papéis confusos. A mãe não sabe o que é ser mãe, o pai não sabe o que é ser pai. E o filho não sabe também o que é ser filho, porque não está ensinando isso para ele. É a modernidade líquida. Esses sólidos se derreteram. Desvalorização dos papéis dentro das nossas casas. É a mãe querendo ser o pai, é o marido querendo ser esposa, a esposa querendo ser o marido, cabeça, é o filho que manda dentro de casa, e por aí se vai. Insegurança dos sonhos e metas. Não tem mais aquela coisa de que a longo prazo. Não, tem que ser hoje, o negócio é hoje, é agora. Tem havido esta insegurança de sonhos. Pergunte hoje qual é o sonho de um jovem, de um adolescente. Você vê que são sonhos completamente diferentes do que se era no passado. Hoje você pergunta para uma criancinha assim, o que você quer ser quando crescer, como você fazia? Não pode perguntar isso mais para as crianças, não pode. Isso aí você está mexendo no cognitivo, não está preparada para receber. Entende essa coisa de que aquilo já não é mais tão sólido assim? E também, olha, a desconfiança, o desprezo intrapessoal. As pessoas hoje estão vivendo dentro de suas casas, com a sua família, com o seu lar, um vazio tremendo, porque cada um está no seu mundo, dentro de casa, e então não há como viver em comunidade, em família, dentro da própria casa, dentro das 4 paredes. Por quê? Porque tem havido esse desprezo, até mesmo intrapessoal, consequências desta modernidade líquida. E a centralização do eu. Tudo é para mim, tudo deve girar em torno da minha pessoa, a minha posição, o meu ponto de vista, tudo é meu. E isso, queridos, tem influenciado dentro das nossas igrejas, viu? Isso tem influenciado nas nossas músicas. Esta modernidade líquida, estes homens que nós lemos aqui, as suas características, eles estão compondo músicas. Estes homens que nós estamos lendo aqui, suas características, eles estão fazendo videozinhos de TikTok para os seus filhos. Estes homens que nós lemos aqui, eles são chamados, muitos deles, de influenciadores. É isso que está acontecendo com a nossa sociedade, na modernidade líquida. Olha só o que um homem disse certa vez. Eu acho interessante, ele não é cristão, ele não tinha temor a Deus, pelo menos até onde a gente sabia. Ele se chama Bauman, Zygmunt Bauman. Ele disse uma coisa que eu falei assim, puxa vida, olha que interessante o que este homem diz, um filósofo. Ele diz assim, vivemos tempos líquidos, nada é para, o quê? Durar. A modernidade imediata é leve, líquida, fluida, infinitamente mais dinâmica que a modernidade sólida suplantou. A passagem de uma para a outra acarretou profundas mudanças em todos os aspectos da vida humana. Em todos os aspectos da vida humana. Vivemos tempos líquidos. Preste atenção nessa frase. Nada é para durar. Nada é para durar. Presta atenção, queridos. Até a sua família não é para durar. É a modernidade líquida. Nada é para durar.
tudo se derrete, tudo se mistura. E não é assim que a gente está vendo, queridos, as coisas acontecendo. Olha os princípios basilares de uma família, estão se derretendo. Por causa dessa modernidade. É só você olhar, é só você abrir os seus olhos, você vai enxergar isso. Nada é para durar. Olha só, hoje a gente tem o celular, não é isso? O celular, todo mundo tem um celularzinho, essa coisa toda. Celular não é feito para durar. Antigamente você comprava um liquidificador da Arno, e quando ele estragava, o que você fazia? Aquele laranjado, né, que só tinha um botão ali, tá, um copo. Quebrou o copo do liquidificador, o que você fazia? Você ia lá e comprava outro, porque o liquidificador é muito bom, ele não é de dar defeito, eu tenho que achar um outro copo, você comprava o copo. Quando você compra um liquidificador hoje, ele quebrou o copo, você não acha mais, não vai ser a mesma coisa. Ele estragou, ele queimou, tocou um fiozinho. Aí você leva lá para consertar, o consertador lá, o mecânico de liquidificador, vai virar para você e falar assim, não compensa arrumar não, porque é o mesmo preço, o mesmo valor. Essa semana mesmo levei o computador lá da igreja, lá de uma outra igreja para ser consertado, computador Samsung lá, as coisas todas que eu não entendo nada. Aí o cara abriu lá, pastor, é o seguinte, compensa não? Aí eu falei, peraí, isso é um computador, isso não compensa arrumar, mas não, pode jogar aqui no lixo aqui, se você quiser, pode ficar, deixei lá. Compensa não arrumar não, porque nada é feito o quê? Para durar, inclusive a sua família, inclusive os seus princípios, inclusive a palavra de Deus, não é para durar. São esses tempos que nós estamos vivendo, esse inconsciente coletivo, e está todo mundo aprovando isso. Por quê? Se o seu celular estragou, vai lá e compra outro, que coisa boa. Atualizei, estou vivendo atualizado, mas daqui um ano, 6 meses, 5, você tem que estar atualizado, troca. Ele faz a mesma coisa, mas não é o mesmo mais. Nada é feito para durar. Casamento tem que durar? Não. Para a sociedade, modernidade líquida, de jeito nenhum. Mas para os princípios cristãos e valores cristãos, sim. O casamento é para durar e é até mesmo que a morte os separe. Meus irmãos, uma vez eu fui no casamento, fazer um casamento muito lindo, muito perfeito, muito cheio daqueles, com as coisaiadas todas, gente que tinha condição de fazer até mais. E depois, no final, os pais me contaram que quando terminou tudo, fechou lá as portas, todo mundo foi embora, zerou tudo. Aquele povo que mexe com cerimonial de casamento, cerimonial, que arruma tudo, tal, é chamado antigamente, na época de Jesus, de mestre-sala, mesma coisa. E eles então vieram com um outro cartão. Esse cartão para a gente era o seguinte: em caso de divórcio, contate-nos. Sabe por quê? Porque se aquele casal que acabou de casar resolver se divorciar, eles fazem um cerimonial, uma festa também, para celebrar o divórcio. Entende? Então, se nós fazemos o casamento, mas no mesmo dia, se vocês resolverem por qualquer coisa, não deu certo, a gente está aqui de novo para fazer um cerimonial de divórcio para vocês. É isso. Sociedade, modernidade líquida, tudo está se desfazendo. E o que isso afetou? Queridos, afetou a relação de pai com filho, afetou o marido com a mulher, a nossa sociedade líquida, a modernidade líquida tem afetado o crente e a igreja, tem afetado famílias, tem afetado os nossos papéis, tem afetado a nossa personalidade, nossos temperamentos, afetou o ser humano e a religião, afetou o coletivo e o individualismo, afetou o relacionamento do aluno com o professor. Quantas vezes você talvez já tenha visto aquelas figurinhas que se mostram por aí afora, de que antigamente a professora falando ali com a autoridade, olha, seu filho foi reprovado, e os pais ali tristes corrigindo o filho. Mas hoje a outra figurinha, a outra parte da figurinha, são os pais com autoridade ali, falando para a professora, por que meu filho foi reprovado? Eu não aceito isso, é um direito nosso. E o filhinho lá de braços cruzados, esperando a professora tomar a reação. Mudou tudo, entende? São traços
expressivos da modernidade líquida. E o que isso significa? Porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, e por aí se vai. Estamos vivendo a modernidade líquida. Veja só, queridos, a gente percebe exatamente que, se você hoje tiver uma opinião política completamente diferente, uma pessoa cancela você. Olha só as palavras, cancela. Não tem mais esse negócio de se eu sou esquerda, se eu sou direita, se eu sou a respeito, vamos lá. Não tem mais isso não. Entende? A pessoa cancela você, não tem mais assunto, não tem mais papo. Meus irmãos, era urgente derreter os sólidos para que o mundo se tornasse previsível e administrável. Esse é o pensamento da modernidade que nós estamos chamando de modernidade líquida. Era urgente derreter os sólidos. Casamento monogâmico. É sólido? É sólido, é bíblico. Vamos derreter isso então. Casamento que dura 50 anos, é sólido? Sim, é sólido. Vamos derreter. Divorciar é errado? Segundo a palavra de Deus, sim, e tem todo um contexto, etc. Mas temos que derreter essa ideia. Se divorcie a qualquer hora que você desejar. O cristianismo é a única religião verdadeira, é Cristo Jesus. Isso é sólido? É. Vamos derreter esses conceitos. Toda religião, tudo leva a Deus. Se você é uma pessoa que busca, seja o que for, tudo leva a Deus. Vamos derreter esses conceitos do cristianismo. Macho e fêmea. É sólido? É sólido. Deus criou o macho e a fêmea. Pronto. Vamos derreter. Hoje existe mais de 80 tipos de gêneros delineados. Para você ter ideia, existem até o ex-humanos. Ex-humanos. Ou seja, hoje eu sou um tigre. Hoje eu sou um cavalo, um cachorro. Eu sou ex-humanos. Na Europa, há pouco tempo atrás, aí, houve um encontro, um intercâmbio entre ex-humanos, onde estas pessoas se encontraram para se encontrar, para latir, para uivar, para imitar passarinho, tudo. Ex-humanos. E essa semana, para você ter ideia, eu estou falando de coisa aqui distante. Olha só. Essa semana, a outra semana, de uns dias para cá. O que mais deu um boom aí na nossa sociedade? Diga aí. O quê? Bebê reborn. Quando eu escrevi este estudo, não tinha esse negócio de bebê reborn, não. Agora eu vou até acrescentar aqui, ó, bebê reborn. É mais uma coisa que ele se levantou dessa sociedade líquida. É mais uma coisa. A minha filha, há muito tempo atrás, ela ganhou um bebê reborn. Mas não é nada desse negócio. Um bebezinho pequenininho assim, mas nem parece tanto que é, né? Eu falei assim, eu estou quase dando fim naquela boneca. Primeiro porque eu tenho medo de boneca, viu, gente? Eu tenho o maior medo daquilo de noite, então, né? Se acorda de noite, a minha filha tem algumas bonecas, aquele negócio pendurado lá. Aí eu falei, papai, dorme comigo? E aí fica as bonecas olhando para você o tempo todo, né? Mas estou brincando, não é tão medo assim não. Eu brinco com elas de bonecas, etc, quando necessário. Mas aí vem esse negócio de bebê reborn agora, que virou um negócio doentio. Por quê? Porque agora as pessoas não querem responsabilidades, não é isso? As pessoas agora querem cuidar de uma criança, mas não querem ter a responsabilidade que uma criança verdadeira, olha para você ver, fica até difícil da gente colocar palavras, uma criança de verdade e uma criança de mentira. Eu não sei se vai ser assim, como é que vai ser aí as palavras, mas enfim, queridos, é isso. A família é uma boneca, entende? Se você não pode ter filho, você fazia alguns arranjos para adotar, tratamentos médicos caros e tudo mais. Adote uma reborn, gente, vai ser muito bom. Tinha gente que nunca ouviu falar de bebê reborn, já sabe o que é. Modernidade líquida. Olha essa figurinha aqui interessante.
Cláudia, se não fosse pelo meu dinheiro, essa casa não estaria aqui. Querido, se não fosse pelo seu dinheiro, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. São esses princípios, esses valores. As pessoas hoje se casam por interesse do dinheiro, por algum outro desejo, mas acabou aquilo, passou, já era, vamos para outra? Vamos. E se divorciam facilmente. Isso aí é uma demonstração também. Quais os efeitos disso na família? A gente vai ver relativização do significado, isso. A gente vai ver relativização do valor, a gente vai ver relativização do formato, a gente vai ver relativização do propósito. Meus irmãos, isso tem afetado as nossas famílias. Se nós, como crentes do Senhor, não abrirmos os nossos olhos, nós vamos levar isso para dentro das nossas casas, da nossa sociedade, do nosso meio, e às vezes a gente deixa isso se infiltrar de uma forma muito fácil. Eu achei interessante um casamento que houve na cidade de Formiga, próxima à região de Piuí, uma cidade chamada Formiga, pensa. E teve um jovem lá, dentro dessa modernidade líquida, que ele casou-se consigo mesmo. Casou-se consigo mesmo. Está aí nas redes sociais. Ele casou-se com ele mesmo. Só que depois ele se arrependeu. O que ele tem que fazer? Divorciar-se de si mesmo. Tem cabimento, tem base um negócio desse, meus irmãos? Tem base um negócio desse? É onde a sua família está inserida. É onde o seu filho, o seu neto vai crescer, tá? É onde o seu casamento, que antes, algum tempo atrás foi feito, hoje, se você não entender que você está vivendo os últimos dias, se você não souber, como Paulo disse, saiba, se você não entender isso, tudo vai sucumbir. Quero trazer para os irmãos, para a gente já está indo para o final, de um exemplo bíblico sobre modernidade líquida, naquela época, naquela ocasião. O exemplo bíblico é de Aminon, está lá em 2 Samuel, capítulos 13 e 14. Sabe o que aconteceu com Aminon? Aminon era filho de quem? Quem era o pai de Aminon? Davi, grande rei Davi. Só que Davi teve outras esposas. E dentro dessas outras esposas, ele teve 2 filhos, Absalão e Tamar. Tamar era irmã de Absalão, por parte de pai, por parte de mãe. Só que Aminon era filho de Davi também, portanto irmão, só que por parte de pai, somente por parte de pai. Aminon tinha um primo, que era muito amigo seu, chamado Jonadab. Jonadab é a expressão da modernidade líquida que nós estamos vivendo hoje, só que lá no passado. Jonadab, diz a palavra, você vai ler lá na Bíblia assim, Jonadab era um homem sagaz. Sagaz. E Aminon, filho do grande rei Davi, era primo e era muito amigo de um homem mais sagaz daquela época, chamado Jonadab. Aminon se apaixonou por Tamar, sua própria irmã. Apaixonou, de ficar louco, de ficar doente, de emagrecer, diz o texto da palavra de Deus. Ele chegou a emagrecer de tanta paixão que ele tinha por Tamar. Jonadab olhando para ele, o homem sagaz olhando para ele, disse assim: Aminon, vem cá, faz o seguinte, finja que você está doente, fale com o seu pai, o rei Davi, que você está doente, e que você precisa de tratamento, chame a sua irmã, Tamar, fale com seu pai, para falar com Tamar, para que ela cuide de você, e você vai estar pertinho dela, e você pode fazer o que você quiser com ela. Aminon falou assim, puxa, que ideia interessante. E fez o quê? No outro dia fingiu de doente, no outro dia. Influências
amizades, TikTok, YouTube, está tudo aí na vida de Jonadab. É tudo aí a modernidade líquida. Fingiu de doente, chamou seu pai. Pai, Davi, rei, estou doente, pai. Ai, pai, que febre que eu estou. Olha minha garganta, pai. Olha, enjoo, estou ruim. Fingimento. Eu quero que a minha irmã Tamar cuide de mim, pai. Eu tenho confiança nela, deixa ela cuidar de mim. O pai então deu a ordem: Tamar, vai lá cuidar do seu irmão. Tamar foi. Eu quero que você faça bolos para mim, disse Aminon. E ela fazia bolos, e ela cozinha ali uns bolos gostosos e tudo mais. E ela mandou o seu servo servir a Aminon. Aminon falou assim: não, eu quero comer o bolo da sua própria mão, minha querida irmã. E aí, quando o bolo estava pronto, ele disse assim: saiam todos, deixa eu sozinho. Eu quero ser servido na boca, na mão de Tamar. E Tamar veio com um pedaço de bolo, está lá no texto, e chegou e foi dar o pedaço de bolo para Aminon, o seu próprio irmão, apaixonado, doente apaixonado. Quando ela foi levar a mão, o que Aminon fez? Agarrou à força e a estuprou. Bíblia. Filho do rei Davi, filho de Davi, fez um negócio desse, a estuprou. No outro dia, amanheceu, ele teve uma aversão a Tamar. Ele não queria ver mais Tamar na sua frente. A aversão, diz o texto, que era maior do que a sua paixão doentia. Ele teve aversão, quer dizer, já fiz o que tinha de fazer, já estuprei, agora não quero mais, descartei, não quero saber, some daqui. Modernidade líquida, nada é para durar, e se alguma coisa foi feita, é feita de coisa errada, completamente errada. É isso. Então, o que aconteceu? Tamar, que era virgem, que tinha suas túnicas muito bonitas, demonstrando que era uma donzela, agora ela vai para casa, no outro dia, chorando, amargurada, rasga a sua túnica, desesperada, e entra num processo de traumas, de coisas estranhas acontecendo à vida dela. Mas ela era irmã de quem? Absalão. Eu não vou contar toda a história, porque eu quero causar uma curiosidade para você ler depois o capítulo 14, 13 e 14, para você ver o que Absalão fez. Só a princípio, Absalão, 2 anos, ele não fez nada, permaneceu em silêncio. Depois vocês vão ver lá o que Aminon fez depois de 2 anos, na sua família, na sua casa. Eu estou falando de família, queridos. Eu não estou falando de alguém que foi lá, que contratou o assassino, que contratou um estuprador, não. Eu estou falando de coisas dentro da casa. Jonadab é um exemplo de egoísta, avarento, jactancioso, arrogante. Aminon é um exemplo de homem desafeiçoado, implacável, caluniador, sem domínio de si, cruel e inimigo do bem. E este povo é o professor da sua criança. Estes homens são aqueles que estão sendo inseridos dentro das nossas igrejas. Estes homens, este tipo, são pessoas que às vezes entram dentro da sua casa, com que às vezes você fecha um projeto. São estes homens que estão fazendo músicas, são estes homens que estão escrevendo artigos, e os chama de científicos. São estes homens que estão assentados aí com você no seu dia a dia. A cultura é líquida, mas a sua casa pode ser sólida, em nome de Jesus. No meio dessa modernidade líquida, a sua casa pode ser sólida. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, e podem dizer o que for, a palavra de Deus sempre será sólida. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ela é mais doce do que o mel e destilar dos favos. A palavra de Deus, queridos, nos impede de cairmos neste jeitinho dos últimos dias. Porque a sua família, portanto, tem que ser uma família sólida. A sua casa tem que estar firmada, edificada sobre a rocha. Olha que casa bonita essa aí, olha. Olha só a próxima, olha aí. Bonita essa casa, né? Mas lá dentro pode estar tudo derretendo. Tudo está na rocha, está
firmada, está bonita, está ali, olha que coisa maravilhosa. Mas lá dentro pode haver um derretimento. Pode estar tudo derretendo lá dentro. Não, queridos. A sua família, não importa a casa, não importa a estrutura. A sua família tem que ser solidificada, com raízes firmes, sólidas e fortes. Deus nos chamou para sermos sólidos no meio de uma sociedade doente e liquefeita. E é isso, queridos, pela piedade, pela submissão a Deus, por coisas sólidas, podemos sim ser bons pais, podemos sim ser boas mães, podemos sim ser bons filhos, podemos sim ser uma igreja de famílias restauradas, de famílias transformadas, de famílias que vivem a solidez da palavra de Deus. Nesses dias desanimadores, saibam, entendam isso, é isso que Paulo está falando. Os homens serão amigos dos prazeres mais do que amigos de Deus, e estes homens estão entrando dentro da sua casa, não deixem. Estes homens têm forma de piedade, negando o poder, não deixe isso entrar na sua casa, na sua família. Meus irmãos, quero trazer então assim um desafio para você. Tenha Bíblia em sua casa. Tenha Bíblia em sua casa. É responsabilidade dos pais cuidar do seu filho. É responsabilidade dos pais educar o seu filho. Não traz essa responsabilidade para a igreja, que se reúne uma vez, 2, 3 vezes durante a semana, no domingo. Mas você tem o seu filho a todo tempo. Ensine-o ao acordar, ao levantar, ao andar. Deuteronômio capítulo de número 6 nos diz isso. É você, pai. E se você não faz isso, a sociedade vai fazer. A modernidade líquida vai fazer. Eles fazem isso com tanto gosto, eles fazem isso com tanto prazer, eles fazem isso com tanta dedicação. Sabe? Tenha a Bíblia dentro da sua casa. Tenha a presença de Cristo, a presença sólida, a presença dos princípios sólidos. Tenha Cristo em sua casa, porque o que a sociedade líquida mais clama, mais deseja, é derreter a sua família, e isso traz um vazio muito, muito grande, muito grande. Então, queridos, no mês da família, pense na modernidade líquida que vocês estão vivendo, nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, a nossa perseverança em tempos difíceis desta modernidade. E para encerrar, capítulo 3, versículo 10, Paulo fala assim com Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguição, sofrimento, o que me aconteceu em Antioquia, em Listra. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, e os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E o versículo 14: tu, porém. Sabe o que significa a expressão tu, porém? Significa assim: você não. Você não. Você não pode ser enganado por isso. Você não pode ter as mesmas afeições desse povo. Você tem que correr desse povo. Você tem que fugir desse povo. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendesse. De quem que Timóteo aprendeu? Da sua mãe, Lloyd, e de sua avó Eunice, de sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd. Ele aprendeu da família. Aprendeu da família. Permanece. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí o que Paulo fala? Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para a correção, para a exortação, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja sólido, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavra de Deus em casa. Essa é a arma do cristão. É nisto que a família deve construir os seus princípios, os seus valores, a sua estrutura, e bater laje e fechar. É isso, queridos. Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Saiba que nós estamos vivendo a modernidade líquida, mas sabe que há princípios que nós não abrimos mão, porque são planos de Deus, são sólidos, são coisas firmes, são palavras do Senhor.
Quero orar por sua família. Posso orar por sua família? Quero orar por sua casa. Nesse instante, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, graças nós te rendemos por esta manhã e que pudemos aprender acerca da Tua Palavra. Tua Palavra nos diz, saiba disso. Senhor Deus, em nome de Jesus, faça-nos saber, faça-nos discernir, faça-nos entender o que nós estamos vivendo nos últimos dias e que nós possamos fugir disso, em nome de Jesus, e que nós possamos, em nome de Jesus, nos apropriarmos da Tua Palavra. Senhor, nós não estamos em época de vivermos em dúvidas, sem convicção, questionadores, críticos, murmuradores, não, Senhor. Nós precisamos de crentes convictos, com fé, com certeza. Por isso, Senhor, em Cristo Jesus, por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso lar, abençoe a nossa família. Senhor, revigore as nossas forças. Senhor Deus, solidifique as nossas estruturas. Senhor Deus, venha trazer sobre nós a palavra do Senhor, para que possamos permanecer firmes, inabaláveis, como aquele homem que ouviu e praticou a sua palavra e construiu, portanto, a sua casa sobre a rocha, e que vieram as tempestades, vieram os ventos, mas o Senhor o segurou, porque estava firmado na rocha. Dá-nos essa rocha, que possamos ser homens, mulheres, pais, filhos, esposas, maridos, firmes na solidez da Tua Palavra. Em nome de Jesus, abençoe as nossas casas. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que Deus fortaleça as suas vidas. Obrigado, pastor. Obrigado aos irmãos aí por esta manhã tão preciosa de passarmos juntos em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos.